Tá aqui, tem eu acho que todos os jogadores, até os emprestados, e os imprestáveis também, né. Eh, e aí tem o se sair acaba o time, né, escala. Tem o muito importante, útil para o elenco, precisa de mais minutos, tenta emprestar, se der vende e manda embora. Tá. E aí é o seguinte, é muito ó, começa com o Felipe Longo, acho o Felipe Longo um goleiro bem show. Tá bom. Eu acho o Felipe Longo um goleiro promissor, eu acho que dá pra, sei lá, tentar alguma coisa com ele, eu acho que precisa de mais minutos. Por mim, na real, era o Cauê que deveria ter chance. Eu entendo, o Cauê é muito novo ainda, né, o Longo também é, mas, enfim, eu acho que dá pra colocar pra tentar emprestar o Felipe Longo. O Felipe Longo ele tem pô, não é possível que todos os goleiros da base serão um Donelli, né, não é possível, mas vamos chegar no Donelli já. Ó, vou tentar colocar só 3 no se sair acaba o time. Botar um limite porque tem um, enfim, acho que 3 ainda é muito pra esse time aí, mas vamos ver. O Hugo pra mim é se sair acaba o time. E não é acaba o clube, tá. Mas eu acho que o time ele fica bem desmontado, assim. Eu acho que ele o Corinthians perde bastante com a ausência do Hugo. Do Hugo sair, já foi preocupante a entrevista dele pós-título, né, que foi o: "Ah, pelo menos até o meio do ano eu fico até a Copa". Preocupante, foi o que o Gabriel Barbosa falou no Podpah, né, que às vezes é muito mais legal ser ídolo no Brasil do que, sei lá, ser reserva num grande time da Europa ou num time médio da Europa. Você vê mesmo o goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel bateu na Europa e voltou, mano, teve 2 jogos, tá ligado. E que bom que o Carlos Miguel fez história pelo Corinthians, né, o Carlos Miguel tirou o Cássio, depois trouxe o Hugo. Então o Carlos Miguel ele já fez mais pelo Corinthians do que ele fez pelo Palmeiras. Pelo Palmeiras ele deu um vice da Libertadores. Gratidão ao Carlos Miguel, sempre. Respeitem o Carlos Miguel. Matheus Donelli, pô, pra mim, se der vende. Eu não sei nem se tem algum louco no mercado. Se tiver bom, tá? Sempre tem um otário por aí. Manda o Donelli, mano. Ele é ruim. Ele é bom. Tipo, ele é uma boa pessoa, tá ligado? Ele é Corinthians. Ele, pô, desde pequeno, tem foto dele pequenininho, né? Ele é do terrão e tal. Mas é ruim, velho. Eu queria muito que ele fosse bom. Eu queria muito que ele fosse bom. Ele merecia ser bom. De verdade, ele merecia ser bom, mas o mundo não quis. Eu acho ele muito jovem também, né? Goleiro estoura lá pros 23, 27. Não sei quantos anos, eu acho que ele tem 21. Mas, pô, pro Corinthians, felizmente, ele não serve. Queria que ele fosse bom, merecia ser bom, mas não é o caso. Então, se der, vende ou manda embora. Acabou o contrato, manda embora. Não precisa nem. Porque vai ser difícil achar mercado pra ele, sinceramente. Fagner já teve hoje, né? Hoje, ontem, né? Dia 7. Teve a confirmação. Fagner já foi embora. E não tinha o que fazer mesmo. O ciclo do Fagner acabou naquela Copa do Brasil 2022. Ainda ele fez um 2023, pô, caindo aos pedaços, sabe? Com 100 quilos a mais do que ele deveria estar. É, claramente nem aí pra Corinthians, nem aí pra nada. Acho que não tinha que renovar, que não tinha que. Não tinha clima também. Só foi ele sair que o Corinthians ganhou 2 títulos.
Pô, fez muito pelo Corinthians já, mas acabou o ciclo, velho. Ciclo se encerra. É aquela parada. Até o Cássio saiu do Corinthians. Quem é Fagner? Então acho justo a saída do Fagner. Fagner e Corinthians não combinavam mais. Eu só acho que o Corinthians podia ter beliscado um dinheirinho, né? Todo mundo vende jogador. O Corinthians ele dá. O Corinthians ele dá jogador, velho. Pô, tenta 1 milhão em cima do Fagner. 1,5 milhão. O Cruzeiro tá com dinheiro. Agora, doar o jogador. E se tratando da diretoria do Corinthians, é capaz da gente ter ainda, sei lá, colocado uma dívida em jogo. Eu não vi como foi essa transferência. Mas que bom que aconteceu. O Fagner já não tinha mais como. Léo Maná pode mandar embora. Eu acho o Léo Maná extremamente limitado. Felizmente, na base ele era. Acho que chegou até a ser capitão. Era um leão na base. Mas, mano, é outro que merecia ser bom, mas é ruim demais, velho. Ruim demais, ruim demais. E aí mostra um problema da lateral direita do Corinthians esse ano, né? É... Pô, não pode. Aí vem o Mateuzinho, que pra mim ele é muito importante. Eu vou falar um negócio aqui. Eu não sou fã do jogador Mateuzinho. Ele é Corinthians, tá ligado? Parece ser uma pessoa espetacular. Nossa, uma pessoa incrível. Mas eu não gosto do jogador Mateuzinho. De fato, foi muito importante essa temporada porque só tinha ele também, sabe? Quem a gente tem de lateral direito reserva? Não tem ninguém. Então, se o Mateuzinho não foi importante, vai botar quem ali, sabe? Então, acho que ele foi muito importante, mérito dele também, mas falta alguém pra fazer sombra ao Mateuzinho, né? Talvez até pra ser titular. Eu sei que tem muita gente que gosta do Mateuzinho, acha o jogador Mateuzinho craque de bola, seleção brasileira. Eu não consigo gostar, acho ele operário da bola, até ele mesmo já falou que é um operário da bola. Acho que ele faz o básico bem, mas não é o lateral dos meus sonhos, não. Não é o lateral que eu gostaria que fosse titular do meu time, sabe? Mas tudo bem. Tem o Jacaré, eu acho que o Jacaré precisa de minutos. Ele teve todo aquele papo de que ele foi pra. Ele queria ver a final da Copa do Brasil. Ele ia de ônibus mesmo. Falou pro Romero, pediu pro Romero ingresso. O... Aí o elenco se uniu e conseguiu que ele fosse pro vestiário, conseguiu que ele fosse no ônibus do clube. É, é bom, parece ser bom. Eu não tenho muito embasamento no Jacaré, não, mas eu acho que ele é bom. Eu acho que ele precisa de minutos, ele precisa jogar, ainda mais, pô, quando não tem ninguém na posição, sabe? Eu não sei se o Corinthians vai contratar um lateral direito reserva. Hoje no Brasil é muito difícil contratar jogador, né? E qualquer ruim recebe 1 milhão. E aí, pô, parece que o doidinho lá que foi do Botafogo pro Marlon Freitas. Ele foi do Botafogo pro Palmeiras. Mijou na cabeça do Botafogo, inclusive. E aí ele recebia 400 mil no Botafogo. O Palmeiras vai pagar 1,1 milhão pra ele de salário. Não sei se é verdade, né? Foi o que eu vi. E aí, pô, é muito dinheiro num jogador de 30 e poucos anos. Comum, né, velho? É comum. Até a Libertadores de 2024, Marlon Freitas não era nada. Acho, sei lá, Palmeiras e Flamengo, eles ficam, sei lá, prostituindo o mercado, mano. Qualquer ruim, eles contratam e colocam 1 milhão de salário. Como tira esse jogador de lá, sabe? E o Corinthians tem esse mesmo problema, tá? É, Tem o Pedro Raul, que é 1 milhão de salário. E aí, Pedro Raul, gente. Pedro Raul. Deu certo em lugar nenhum. Né? Tudo bem, foi artilheiro do Ceará, sei lá. Mas dane-se o Ceará. Todo respeito. A pressão do Ceará e a pressão do Corinthians é diferente. No Corinthians ele não consegue render, ele não consegue jogar bola, não consegue dominar a bola, né? Mas enfim. André Ramalho. Eu acho o André Ramalho.
Cara, é porque quando acaba o ano, a gente fica em amor com o elenco inteiro, né. Todo mundo é muito bom. Todo mundo tá jogando muita bola, né. Não é assim, o André Ramalho ele foi bem constante no ano. O André Ramalho, eu nem sei o que pensar dele na real. Acho que, pô, acho ele útil porque o Corinthians não tem dinheiro. O Corinthians não tem dinheiro, vai contratar um jogador do sei lá, da qualidade dele. Eu tenho medo, na real, do Corinthians se desfazer de uma porrada de gente e trazer pior, sabe. Então assim, pô, o André Ramalho é útil, eu acho que, pô, ele se dá bem com o elenco, parece, ele é útil, fez finais, semifinais consistentes. É isso, eu acho que vamos ver, né. Acho que no caso do André Ramalho, o Gustavo Henrique potencializa muito ele, né. E aí dá uma segurança maior. Ele tem, assim, apesar de ele tentar umas 50 fatiadas por jogo e errar 60, dizem que ele é bom com a qualidade no passe. É, então deixa aí, né, já que ele é bom na qualidade no passe, a gente precisa de um zagueiro de saída. Deixa aí, eu acho que tem piores, sinceramente, acho que fazer de mais gente, eu acho que o André Ramalho ainda dá pra vir o Gabriel Paulista, né. Sou contra a contratação. Eh, e eu sou contra a contratação do Gabriel Paulista além das quatro linhas, tá. Gabriel Paulista envolveu em polêmicas lá na Espanha com o Vinícius Júnior e tal. Não acho, pô, corintiano, beleza, mas não acho que seja o perfil para o Corinthians, já tá velho, 35 anos. Enfim, eu espero que dê certo, mas eu não sou muito a favor. Primeiro que tem que cair o transfer ban, mano. Não adianta o Corinthians sonhar com uma porrada de jogador e acordar com transfer ban todo dia, sabe. Pagou uma porrada de conta, evitou uns outros transfer ban, mas falta pagar o que interessa, né. Sim, acho que o que mais me irrita nesse transfer ban é que é de um ruim, mano. Porque se a gente estivesse devendo o Depay, tá ligado. Ah, transfer ban por causa do Memphis. Hã, tudo bem, nem paga mesmo. Enfim, o Kaká, eu acho que o Kaká se der vende, eu acho o Kaká limitado, ele, pô, ele é maluco, gente boa, mas maluco, sei lá, ele me lembra o Raul Gustavo em nível de loucura, assim, sabe. Então, ele é muito instável e ruim, mano. É ruim também. Se der, vende. Deve ter, mano, sempre vai ter. O Robson Bambu conseguiu ser vendido, tá ligado. Kaká vai conseguir, mano. Kaká consegue mercado pro Kaká, sei lá, um Remo da vida deve querer o Kaká. O Kaká ele não é ridículo não de ruim, só é limitado, né. E aí, pô, já deu pra cansar, Félix Torres manda embora, eh, vai ser emprestado, né, e o transfer ban for pago, tá difícil, mas vai ser emprestado pro Inter. O Inter tem interesse. O Inter é um anjo na vida do Corinthians, né. E aí se ele for emprestado mesmo, que bom, mas eu tenho medo dele ser emprestado, o Corinthians pagando 70% do salário. Por mim manda embora, esse cara mano, esse cara é ridículo, tá ligado. Ele quase botou a final do Paulista a perder. Ele não conseguiu desempenhar um futebol minimamente decente, se ele tem 2 partidas é muito. Não tem como, é irritante, sabe. O Fabinho Soldado veio, parece que saiu uma notícia, o Fabinho Soldado que agora tá no Inter, eh, Félix é o homem de confiança e uma temporada ruim do Félix é um acaso. Ele é ruim, gente, é ruim. Pô, uma coisa é você oscilar, tá ligado. Coisa é, sei lá, o Félix Torres jogou mal 50% da partida, os outros 50% ele jogou bem. Ele é ruim 100% do tempo, ele é ruim. Eu nunca vi um jogador de futebol, Robson Bambu, mas depois do Robson Bambu vem Félix Torres. Ele não consegue coordenar as pernas. Ele é um jogador de futebol.
futebol e ele não sabe coordenar as pernas. Acho ruim, ruim. Pra mim nem emprestava, mandava embora. Eu sei que o futebol não funciona com rescisão de contrato, que a gente não vai pagar mais nada e o transfer ban vai acabar. Isso não vai acontecer. Mas manda embora, mano. Se der, vende, tá ligado? Mas não, eu sou contra o empréstimo. Mas só desse cara não tá mais dentro do vestiário, pra mim já tá bom. É, mano, não suporto o Félix Torres. A cara do Félix Torres já me irrita, sabe? Pô, ele é muito ruim, tá ligado? Ele é muito irritante. Esse transfer ban deixou a situação pior ainda. Gustavo Henrique, pra mim, ele é muito importante. Ele beira o. Se sair, acaba o time, tá? Ele beira o se sair, acaba o time. Eu acho que o Gustavo Henrique, em 2025, ele foi peça fundamental, tanto do Paulista, que quase foi sacrificado, quanto da Copa do Brasil. E assim, no Brasileirão, ele era o único comprometido também. O Gustavo Henrique, ele é muito bom. É muito bom. Assim, lógico, o Gustavo Henrique, ele passa pelo mesmo problema do Mateuzinho e do Hugo, né? Passaram pelo Flamengo. E aí, assim, o Flamengo ele tritura jogador, mano. O Flamengo tritura jogador. Então, pô, não foi bem no Flamengo. Eu não sei, de fato, eu não sei se ele não foi bem no Flamengo ou se a régua que os flamenguistas colocam é de se não for o Sérgio Ramos, não presta, tá ligado? O Gustavo Henrique fez uma temporada muito boa em 2020. Puxou a responsabilidade, dava entrevista na derrota, na vitória. Pra mim, o Gustavo Henrique ele é muito importante. Eu acho que se sair ele, pode ser que acabe o time. Mas eu acho que tem outros na frente. Daí acaba o time. Eu acho que o Gustavo Henrique, bom de bola, bom de bola. E é a base, ele é fundamental pra defesa do Corinthians. Fundamental. O Choca, eu acho ele precisa de minutos. Eu acho o Choca decente. Sei lá, ele mostrou muito pouco. Ele foi queimado, né, aquele Barcelona de Guayaquil, Corinthians. Foi burro, né? Foi burro. Lance de burrice, né? Mas eu acho ele ok, sinceramente. Precisa de minutos, ele precisa mostrar mais. Eu acho que se 2026 ele conseguir entrar um pouquinho mais, ele consegue a vaga do André, sabe? Eu acho que, mano, ele sabe jogar, tá ligado? Ele sabe jogar. Então eu acho que não tem muito o que falar do João Pedro, não, mano. Ele precisa de minutos e vamos ver como desempenha. Talvez ele seja só ruim e a gente só vai descobrir com os minutos, tá ligado? Renato Santos. Pô, tá emprestado, eu acho que tenta emprestar de novo. Tenho nem muito o que falar, rapaz. O doutor Diego Palacios. Mano, é... tá emprestado, né? Tá emprestado. Mas eu não. O único jogo que ele fez com o Corinthians foi, eu acho que Corinthians e São Bernardo, no Paulistão de 2024, eu acho. Ele jogou bem, mano. Ele se lesionou no mesmo jogo. E aí é o seguinte: se der, vende, mano. Que a gente vai precisar. Velho, eu nem sei na real do Palácio, sinceramente. Vende. Se tiver algum louco precisando de um fisioterapeuta, tá aí, Diego Palacios no mercado. E, pô, não. Ele é de vidro, mano. Não tem muito o que fazer, não. É chorar. A gente não vai conseguir recuperar o dinheiro que a gente gastou, então tenta qualquer grana aí, tá ótimo. Sei o quê. O Angileri, eu acho ele útil. Não gosto do futebol do Angileri. Entrou bem na final da Copa do Brasil. Vamos isso. Entrou bem. Mas não gosto do futebol dele, acho ele limitado também. Eu não gosto que o Dorival use ele terceiro zagueiro, tá ligado? Gosto, acho que ele não rende nada ali. Ele é ruim na lateral esquerda, é ruim de zagueiro. Deixa ele na lateral esquerda, pelo menos. Mas eu acho que ele é útil, eu acho que ele é um reserva ok pro Bidu.
Reserva ok pro Bidu. Agora esse cidadão aqui manda embora. Assim, o Hugo Bota. Desculpa, gente. Esse rapaz é uma vergonha. Vou falar com você, hein? É uma vergonha pra instituição. Hugo Bota vestir a camisa do Corinthians. É uma vergonha. Uma vergonha. Hugo Bota jamais poderia ter vestido. Isso é fruto de Duílio Monteiro Alves, né? E no fim do seu mandato achou por bem pegar o lateral do Goiás para ser titular da lateral esquerda do Corinthians. É... Duílio, Duílio, né? Renovação e transparência aí, dando aula de gestão sempre desde 2007. Matheus Bidu, ele, pô, é muito importante, né? Bidu, ele é muito importante. O Bidu, Corinthians, ele não seria campeão da Copa do Brasil sem o Bidu. Opa, água molhado. Beleza, velho? Boa noite. Bom dia. E boa madrugada. É... Bom, Bidu, mano. Pô, de boa. Você, velho? Tranquilo? Acordado umas 3h14. Não sei quem é mais louco, né? Quem tá falando ou quem. Mas, de boa, velho. Fazendo a barca do Corinthians. E, enfim. Infelizmente vai ficar todo mundo, né? Mas vamos pensar positivo no mundo fictício. Enfim, o Matheus Bidu é um dos pilares, eu acho ele craque, craque mesmo, de verdade. Acho ele, pô, craque de verdade é muito forte, né? Ele, ele é bom jogador. Opa, a câmera foi embora, voltou. Ele é bom jogador, ele foi importante no título. O Corinthians não seria campeão da Copa do Brasil sem Bidu, tá ligado? Não seria campeão. Eu cravo aqui, velho. O Corinthians não conseguiria ganhar a Copa do Brasil sem o Bidu. O Bidu foi importante, fez gol na semifinal contra o Cruzeiro. É... E, o Bidu. A temporada que o Bidu fez foi irretocável. Irretocável. O Bidu. Pô, domínios que o Bidu fazia era papo de Roberto Carlos no auge. Pô. Bidu era sensacional. Sensacional. Enfim, para mim ele é muito importante. Talvez um dos pilares tem que manter para 2026. E, enfim, é um dos pilares, mano. Tem jeito. Alex Santana tá emprestado, acho que volta, né? Manda embora, mano. Manda embora. Ele fez um começo bom no Corinthians, né? Corintiano também. Fez um começo bom, mas é limitado demais, velho. É porque eu acho o Alex Santana, ele se acha o Paulinho, só que, pô, não é, né, mano? Não é o Paulinho. É bem, bem limitado com as pernas também. Mas merecia ser bom. Merecia ser bom. Mas, pô, deve ter um. Vou botar no Se Der Vende, porque deve ter um louco querendo. Sempre tem. Pô, porque ele tem futebol pra uma série B, mano. Tem futebol pra uma série B. Eu acho que ele consegue. Consegue um. Sei lá, até pra uma série A. Eu acho que ele desempenharia um futebol decente no Curitiba, tá ligado? Conseguiria. Ou devolve pro Atlético Paranaense. Sei lá. Sei lá, mano. Só tenta vender. Deve dar 1 milhãozinho aí. O André, eu acho que ele precisa de minutos. Eu acho o André é muito bom jogador. O André, ele, pô, tem tudo pra ser titular da seleção, não. Pode ser também, mas atualmente titular do Corinthians num futuro próximo, tá ligado? Eu acho que ele e o Bidon têm características distintas, mas eu acho que, pô, com a saída do Maicon, eu acho que o André pode pegar essa vaga aí. O André é bola, mano. O André é bom, ele
Ele tem a malícia do futebol, tá ligado? Eu acho o André. O André, ele é promissor, sinceramente. Eu acho que ele é tão promissor quanto o Bidon era antes, tá ligado? É que agora o Bidon, todo mundo ama o Bidon, né? Mas eu estava nas trincheiras pelo Breno Bidon, antes de todo mundo amá-lo, né? É... Vamos lá. André Carrilho. André Carrilho, eu juro pra vocês, eu tenho uma opinião. Eu não sei, velho. O André, acho ele. Eu não sei, ele é muito instável. Depois que a família Dias saiu, ele deixou de lado. Ele, pô, ele fala quando acaba o Brasileirão, né? Que é o. Ah, a gente focou na Copa do Brasil e tal. Beleza, ganhou, né? Ganhou. Mas não pode largar o Brasileirão desse jeito, mano. Desculpa. Não pode. De maneira alguma. Tá ligado? E ele foi displicente. Foi displicente. Ele jogou mal em Itaquera contra o Vasco. Ele foi displicente. Boa parte do ano, ele simplesmente ignorou o campeonato brasileiro e tal. Eu acho que ele é útil se tratando de um Corinthians que consegue contratar. Pô, um Corinthians limitadíssimo na parte da transferência. Eu acho que ele é útil, mas se conseguir um negócio, mano, por algum acaso surgiu uma proposta, sei lá, surgiu proposta da Arábia, né? Mano, eu não. No final do ano teve proposta do Inter, né? Eu acho que antes da família Dias sair de lá, eles tentaram a contratação do Carrilho. Eu não vou me opor, não, uma saída do Carrilho. Eu gosto muito dele, velho. Mas já foi a hora dele, né? Breno Bidon. É, eu sou do mundinho Breno Bidon. Acho o Breno Bidon craque, um dos melhores meias que o futebol já viu. O Breno Bidon é o cara mais completo que o futebol já viu. O Bidon é melhor que o Zidane. E assim, 2030, quando o Bidon for titular da seleção, ganhar a Copa do Mundo, todos vão falar que o Bidon é melhor que o Zidane. Ele é muita bola. Eu não acho, pela idade, eu não acho que se ele sair, acaba o time, tá? Pela idade. Mas eu acho que tem que vender também. O Corinthians não é. Pô, o Corinthians não consegue manter, mano. É muito dinheiro que esse cara vai valer. Ele vale já. Eu acho que ele é muito importante. Acho que. Pô, eu tentaria manter mais esse ano. E, e a gente vai jogar Libertadores, tem outras competições, né? O calendário é muito apertado. Mano, eu deixaria o Bidon aí. Deixaria, tentaria. Tentaria não, né? Qualquer um quer comprar o Bidon na Europa. Então, e liberar ele no mercado, vai. Vão comprar, tá ligado? Vão comprar. E eu deixaria o Bidon muito importante pela idade, mas pra mim ele é peça fundamental desse time, tá ligado? O Charles, o polvo de Itaquera, manda embora. Pelo amor de Deus. O Curitiba tava querendo, né? Manda embora, mano. Manda embora. Não tem condição. Eu acho que ele entra no mesmo. No mesmo. Mano, ele entra nessa lista aí de jogadores como o Hugo Bota, como o Félix Torres, Léo Maná, sabe? O Fagner tá aí porque ele é desgraçado mesmo, né? Mas, enfim. O Fagner é o único daí que tem história no Corinthians. O resto, gente, pelo amor de Deus. E aí o Charles é uma das contratações do Gutinho que não dá para aceitar, né? Pra mim, o impeachment tinha que ter saído daí. O impeachment do Augusto Melo tinha que ter saído daí. Tratar o Charles. Ruim demais. E aí, coloca a negócio. Eu vi muito corintiano porque o Fabinho Soldado saiu. Gente, o Fabinho Soldado trouxe o Charles. Ah, mas trouxe o Memphis, mas trouxe o Charles também, trouxe o Félix Torres.
sabe? Trouxe jogadores que são limitados. Ele não fez um trabalho excepcional, não, o Fabinho Soldado, tá? Acho até o Marcelo Paes um profissional melhor. Eu acho que o trabalho do Fabinho, eu não demitiria o Fabinho. Eu acho o Fabinho importante pra blindar o elenco. Eu acho que o Fabinho dentro do vestiário ele é importante. Mas como diretor de futebol, não tem como. Dieguinho, ele precisa de mais minutos. Precisa de mais minutos. Jogou bem contra o Vasco no primeiro jogo. Quando ele entrou, ele bagunçou um pouco a mente dos vascaínos. Precisa de mais minutos, né? A gente viu muito pouco, mas demonstrou qualidade. Parece um Wesley que pensa, né? Sim, acho que pode ser um jogador decente, um jogador importante, sabe? O Martinez, sinceramente, eu acho ele útil porque, assim, eu entendo não gostarem do Martinez, tá? Eu não sou o maior fã do Martinez, não. Mas é importante ter um cara que odeia o adversário, tá ligado? Martinez odeia o adversário. Ele é burro, muito burro. Ele é inconsequente, ele é muito inconsequente. Pode ser que numas oitavas de final de Libertadores o Martinez resolva dar um pontapé no adversário, ser expulso 10 minutos no primeiro tempo. Mas é importante ter um cara maluco no elenco. Tem que ter um cara cascudo, é um cara de seleção. Pô, e o Martinez, ele é meio maluco das ideias mesmo, mas ele é maluco do bem, mano. Precisa estar no elenco. Precisa. Ele é útil pra causar, apenas. Em campo, mas na final da Copa do Brasil, no segundo jogo, no Maracanã, Martinez comeu a bola, tá? Martinez foi um dos craques do jogo. Martinez jogou muita bola e foi muito inteligente. Ele que rouba, né, a bola do Puma e o Bidon faz amor em campo. É, O Luiz Gustavo, acho que ele tá. Eu não sei se ele desceu pra Copinha, não sei se ele tem idade ainda. Eu acho que ele. Acho que dá pra tentar emprestar. Eu não conheço muito o Luiz Gustavo, não. Já vi gente falando que ele era bom na base. Não conheço. Eu acho que tenta emprestar aí. Ou precisa de mais minutos. Sei lá, tanto faz. Um elenco limitado, eu acho que acho que cabe. Não precisa de mais minutos. É bom usar a base. Dá pra fazer dinheiro também, né? Bom, o Maicon saiu hoje. É... Pô, eu tenho muitos comentários sobre o Maicon. Eu acho o Maicon, pelo valor que o Corinthians ia comprar, eu acho o Maicon seria um baita negócio, tá? Baita negócio. Porque era 1 milhão, né? O Maicon, pô, tem 29 anos, é da base do Corinthians, é identificado, é capitão, mas, pô, ele vai ganhar 1 milhão no Atlético Mineiro e no Corinthians ele ganha 400 mil, né? Ia ter um reajuste e tal. E aí, sinceramente, mano, não vale 1 milhão de salário, tá ligado? Beleza, campeão brasileiro, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil. Não vale 1 milhão de salário. Pô, o cara só joga no final de contrato, mano. Então, assim, pô, gostaria que ficasse no Corinthians? Gostaria, porque eu acho muito difícil o Corinthians contratar um jogador do nível do Maicon por 1 milhão de reais. Ou de euros, sei lá. Sim, barato. Acho difícil, pra não dizer impossível no futebol. E ainda pagando 400 mil de salário. Mas, enfim, eu acho que ele foi infeliz na decisão dele, tá? Ser bem singelo com o jogador Michael. Porque ele vai se lesionar em 3 jogos naquele sintético do Atlético Mineiro, tá ligado? Porque ele é gigante, né? Pançudo. E só o corintiano tem paciência pra esse tipo de jogador. E, enfim, eu acho que ele só joga no Galo agora quando ele tiver pra acabar o contrato. Como ele sempre fez com o Corinthians. É... Ranielli, eu acho o Ranielli. Eu acho que ele é útil, mano. Ranielli útil. Eu não sei se tô sendo muito bonzinho com esse time de ruim,
Mas eu acho o Ranieri útil, eu acho, pô, a gente, custo-benefício ótimo, né? A gente não pagou o cara. O Cuiabá tá até hoje chorando, eu acho, pô, bacana. Eu acho bom ter o cara aí, mano. Jogou. Foi uma final triste que ele fez, né? Ele botou o jogo a perder. Eu acho ele útil, mas se alguém quiser comprar, mano, tá no mercado, filho. E eu não tenho afeição ao jogador Ranielli, ao atleta Ranielli. É, acho ele útil, mas dá pra achar um. Acho que, sei lá, tem uns 100 Ranielli jogando na Série B, 30 Ranielli jogando na Série A, tá ligado? E o Ranielli, achar um outro Ranielli é de boa, mano. Não tem nada especial, não. Ele erra muitos fundamentos básicos do futebol, mano. O cara não consegue acertar passe, tá ligado? Então acho que se achar algum alguém querendo assumir a dívida do Cuiabá, aí, ó, Ranielli. Rodrigo Garro. Eu acho difícil, mano. Eu acho ele muito importante, eu acho muita coisa, velho. Falar pra vocês, eu acho ele útil. Útil. Eu acho que ele foi muito importante em 2024. Muito importante. Muito. Fundamental. E o melhor jogador de 2024, se pá. Mas 2025 não deu, né? E aí já saiu que tá lesionado, né? Vai fazer cirurgia no punho porque quebrou o punho. Tava com o punho quebrado na final da Copa do Brasil. Aí, meu filho, vai perder alguns jogos no começo de 2026. Acho que ele foi útil em 2025, mas ele não foi muito importante. Eu não lembro de um jogo muito bom do Garro, mano, esse ano. Ele foi útil e ele pode melhorar, tá ligado? Ele tratar esse joelho dele e tal. Ele pode melhorar, ele pode fazer um 2026 bom. A gente precisa dele até. Mas hoje, dia 8 de janeiro de 2026, pra mim ele é útil apenas. Pode mudar 3 rodadas do Paulistão. O Rian, se der, vende, né? Eu acho muito difícil venderem o Rian, tá ligado? Não porque não querem. Porque o bichinho é ruim também, né? Total respeito ao Rian. Pô, corintiano, muito corintiano. Ele é muito Corinthians. Mas ele tem deficiência também na parte de jogar futebol. Não nasceu com o dom, né? Não nasceu com o dom. Então, pô, acho todo sucesso na carreira de Rian Gustavo. Cheio de ódio. Todo sucesso. Mas longe do Corinthians, né? Pelo amor de Deus. Ele parece ser uma pessoa muito gente boa. É ruim demais, meu Deus do céu. É... Mano, ele só não é pior que o Rony. Tá ligado? O Rony é ex-Corinthians. Não é pior que o Rony. Mas também é uma competição forte ali, tá? Não é qualquer coisa, não. Romero, enfim, foi embora. Já foi embora. Não tem... Aí já não é comigo. Não renovou o contrato. Não devia renovar também. Já deu. Finalizou o ciclo. Sai como campeão e tá tudo certo. Não tem muito o que falar do Romero, não. Honrou a camisa. Ruim de bola. Mais esforçado. Foi bom enquanto durou o nosso relacionamento. Mas deixa ele seguir a vida dele. Nem o irmão dele renovou o contrato, mano. Os dois estão sem clube, então é genética. Que negão precisa de mais minutos. O Guilherme Negro, ele precisa jogar mais bola. Precisa. Principalmente, assim, para mim ele é o reserva imediato do Yuri enquanto o Yuri tiver, né? Chegaremos no Yuri Alberto. Mas, que negão, esse rapaz, ele é bola. É bola. É o 9 que a seleção brasileira precisa. Alô, Ancelotti, hein? Precisa de um 9? Olhe para Guilherme Negro. E negão é bola. É bola. Mas o Dorival tem medo, né? De lançar o moleque, então.
Hector Hernandes. Gente, eu tenho, assim, o homem mais lindo do elenco, né? Mas não tem condição de jogar futebol. Eu não sei o que acontece, velho. Não sei o que acontece. O cara não treina nem com o elenco, mano. Eu queria saber o que acontece. Não é possível que é só ruindade, mano. Não é possível. O cara não treina com o elenco. Tão absurdo de ruim que ele é. É preocupante, tá? É preocupante. E é um dinheiro que a gente tá perdendo nessa brincadeira aí do Hector Hernandes. Sim, pra mim nem SD vende, tá? Pra mim, tá devendo 1 milhão de pessoas. Rescinde o contrato com o Hector Hernandes. Não quero esse cara vestindo a camisa do Corinthians, nem comprando na Centauro. Kaique, acho que tenta emprestar, eu acho que ele tem potencial, mas acho ele comum da bola, tá? Ele cisca muito, sei lá, eu acho tem que acho um time aí na Série B pra ele jogar. Talvez ele desempenhe um futebol bom pra depois vender. Eu não acho que vai vingar muito não no Corinthians, sinceramente. Eu até gosto do futebol dele, tá? Mas é limitadinho, né, véi? É limitadinho. É, assim, eu acho que dos que subiram da base, vendo aqui por cima, ele é o mais limitado. É que tem o Rian, né? Tem o Rian. E o Léo Maná. Tem o Rian e o Léo Maná. Aí o Kaique tá no top 3 de jogadores mais limitadinhos que vieram da base. Memphis Depay, pra mim, o homem tem que aposentar no Corinthians. Não importa o que falem, velho. O cara entrega, mano. Entrega. Ele entrega fora de campo também, tá ligado? Entrega. O corintiano Kaká Catalão foi debochado do Memphis Depay, né? Aí quando ele foi na sede dos Gaviões e mostrou a foto dele todo trajado, que estilo o homem tem. Tava todo trajado na sede dos Gaviões. E aí o Kaká Catalão não gostou. Não gostou. E aí, aparentemente, sei, a roupa afeta o desempenho dentro de campo. E aí o Kaká Catalão teceu críticas ao nosso queridíssimo neerlandês. E aí ele respondeu, né? Deu, porque o Memphis, além de decisivo, ele é rancoroso. E aí, meu filho, respondeu e bagulho de, sei lá, 6 meses atrás. Tá ligado? Mas enfim, se sair acaba o time. Eu acho que o Memphis ele é pilar também toda a reconstrução que a gente tá passando, deveria estar passando. Eu acho o Memphis pilar, mano. Ele é um dos pilares, ele com o Hugo. Pra mim, não pode de maneira alguma perder esse rapaz depois da Copa. Principalmente porque as decisões estão depois do meio do ano. Então, assim, a gente avançar na Libertadores, Copa do Brasil e final de Brasileirão, é tudo no final do ano. Então, tem que renovar com o rapaz pelo menos mais 6 meses, né? Mas eu gostaria de ver ele jogando mais alguns anos a mais aqui. Até parar de render, né? Para de render. E aqui não é asilo. Pedro Raul. Cara, eu acho o Pedro Raul um jogador muito bom quando joga em time de nível Série C. Tá? O cara não sente pressão, porque não tem. O cara fica leve, mano. Só que no Corinthians, ele tem 1,90 m, ele não consegue cabecear a bola, mano. Não consegue dominar uma bola. Né? É, eu poderia ser bondoso, colocar que o Pedro Raul mais minutos, tá ligado? Pra ver se ele desempenha um futebol minimamente decente, tá ligado? Igual melhor que o do Gustavo. E não é difícil. Igual melhor que o do Bozelli. Injustiçado Bozelli. Mas enquanto isso acontece, se der, vende. Não empresta, tá? Eu acho que tem que emprestar. Tem que acabar com o Pedro Raul no Corinthians. Por favor, mano. Alguém compra o Pedro.
Alguém compra o Pedro Raul. Por favor. O Corinthians não pode emprestar pagando metade do salário ainda. Joga esse rapaz aos leões. Porque não dá pra manter daí no elenco, tá ligado? Não dá. A gente já tem Guilherme Negrão. Não precisa de mais nada. Thales Magno não vai ficar. E não tinha que ficar, mano. Thales Magno, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Ele teve lampejos de craque. Beijos de craque. No começo do ano, 2025. Mas ele é muito ruim. Mas ele é um ruim que compromete, tá ligado? Ele é um ruim que compromete, mano. Já tomou gol por causa de erro dele. Dá pra manter. Tá. Pequeno Vitor, né? O Vitor Vinícius, vulgo, Vitinho. Ele é útil, pô. Vitinho, todas as vezes que ele entrou bem. Fez jogos ok, tá ligado? Pro banco que a gente tem, o Vitinho, ele é luxo. Pô. Ele é luxo. O Vitinho entrou bem. É útil, né, velho? Pô, não tem ninguém com as características dele. Ele chuta, ele é ambidestro, chuta forte com as duas, bate bem pênalti. É um cara frio, tá ligado? Eu acho que o Vitinho é útil, acabou de chegar também. Dá pra ficar. E aí vem o protagonista, né? E aí, pô, é difícil. Esse rapaz, ele é amor e ódio, né? Ele é amor e ódio. Mas, apesar do ódio, ele ainda entrega seus 20 gols por ano e gols em final. Você não vai achar nenhum 9 com as características e com o poder de decisão de Yuri Alberto, tá ligado? É... Eu não acho que se ele sair, acaba, tá? Mas o time vai sentir muito, porque o Yuri sabe fazer gol. Ele passa 6 meses parecendo um cavalo jogando, sim. Mas quando precisa ele tá lá, né? Se vender, é que nem compensa. O Corinthians tem 45%, 50% do passe dele. Vai ficar com uma merreca, tá ligado? Não que fique no elenco, ele é importante, mano, não tem jeito, tá ligado? Não sei se eles. Pô, eu não sei. É muito amor e ódio com esse rapaz, mano. O Yuri Alberto, ele tive esse sentimento, né? Mas. Mas enfim, de baixo pra cima. Manda embora Fagner, Léo Maná, Félix Torres, Hugo Bota, Charles, Maicon, Romero. Já saiu, ambos, né? Maicon e Romero. O Hector Hernandes e o Thales Magno. Justo, não trocaria. Se der, vende. O Donelli, o Kaká, o Palácios, o Alex Santana, o Rian e o Pedro Raul. Trocaria também. Sim, acho que se der, vende, mas essa galera do se der, vende, se mandar embora também, manda embora. Tenta emprestar o Longo, o Renato Santos e o Kaique. Tá bom, né? São jovens, dá pra ter mais rodagem longe do Corinthians, por favor. Precisa de mais minutos. O Jacaré, e assim, pô, pra mim dá pra emprestar também, se pá, sabe? Contratar um cara mais experiente pra fazer a reserva do Mateuzinho. Mas, mas não quis. Então vai ficar aí. O Choca, eu acho que tem potencial, precisa de mais minutos. O André, baita jogador, mano. Ele precisa de muito mais minutos. O Dieguinho, precisa de mais minutos também, dá pra mostrar futebol. O Luiz Gustavo, ainda mais com a saída do Maicon, também precisa jogar mais. E o Guinegão, principalmente se sair o Memphis ou o Yuri, o Guinegão tem que assumir a bronca. Eu acho um erro tremendo se a gente vender o Gui nessa temporada, tá? Eu entendo que precisa de caixa, mas eu acho que ele valoriza muito mais esse ano, tá ligado? Se ele jogar. Útil para o elenco, André Ramalho, infelizmente. É o que a gente tem, né? O Anrileri, Carrilho, Martinez, Ranielli, Rodrigo Garro e Vitinho.
Daí, talvez eu subiria o Garro pro muito importante, mas hoje não. Claro, hoje não. Muito importante, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Bidu e Bidon. E aí, se sair, acaba o time, Hugo, Memphis e Yuri. Eu, como sou do mundinho Breno Bidon, pegaria o Bidon e subiria para o se sair, acaba o time e desceria o Yuri Alberto para muito importante. Mas eu não vou fazer isso. Mas está registrado que eu faria. Faria. Só que eu sou covarde o suficiente para não fazer. É... Pô, o Yuri merece estar aí. Se for isso, ele merece estar aí. Então, tá aí, né, velho? É... Do tenta emprestar pra baixo, pode jogar todo mundo pro ralo. Todo mundo. Todo mundo. Não tem apego a ninguém ali. Tá? E aí o resto a gente vê o que faz. Tá bom, né? E ficou coerente. Vocês provavelmente vai pro YouTube. Então vocês do YouTube, vocês falam que ficou coerente ou não, que vocês mudariam, enfim. Eu acho que eu não mudaria muita coisa, a não ser o bidão pelo Yuri, talvez. Mas é isso.